Olá, esse vídeo vai ser sobre recursão de cauda e eu vou tentar explicar por que a nossa função fatorial que nós implementamos há alguns vídeos atrás apresentava um comportamento de Stack Overflow, um erro, quando aplicado, quando era aplicado a um valor muito grande, né? Primeiro você precisa entender o que é uma stack. Eu já vou logo falando que tem pessoas muito mais qualificadas que eu no YouTube e em outros lugares explicando esses conceitos básicos de ciência da computação. Se você já programou em microcontroladores ou coisa de baixo nível, você está acostumado com o que é um stack pointer. Mas, para você que não sabe o que é isso, basicamente o seu computador, ou quase todos os computadores, eles entendem só coisas, linguagens de baixo nível. Uma espécie de assembly, que é quase código de máquina, quase zeros e uns. E quando você chama uma função, seja no seu código de alto nível, como o Kema, ou seja nessa linguagem bem de máquina, tudo que você está fazendo na realidade é mudando o fluxo do programa. O programa estava sendo executado e você fala, não, peraí, programa, eu estou chamando uma subrotina com nome tal. E de repente o programa vai para aquela linha da subrotina e passa a executar aquele código. O problema é que quando essa rotina, função, subrotina, seja lá o nome, acaba, o programa precisa saber para onde vai voltar, onde o programa original estava. E o jeito que nós achamos para fazer isso é através de uma stack. Ela é chamada de call stack. Ela guarda as informações das chamadas de cada subrotina. E ela guarda outras coisas também. Ela não é só um ponteiro com endereço de retorno. Ela tem parâmetros da função, tem as variáveis temporárias, dentre outras coisas. Então ela tem alguns bytes aí de peso. E dependendo da função pode ser até uma coisa razoável. E uma stack tem duas operações que a definem quase. É uma operação de push, que é você colocar uma coisa, e uma operação de pop, que é tirar uma coisa. E você só pode tirar a coisa de cima, você não pode tirar uma coisa do meio ou de baixo. É uma sequência linear, né? E isso se presta naturalmente ao conceito de recursão das funções. Quando você chega lá numa recursão muito profunda, o único jeito de você voltar atrás é voltando da função mais do interior para um pouco mais fora, para um pouco mais fora, para um pouco mais fora e aí voltar para o programa original. O problema da stack é que ela tem um tamanho limitado. Apesar do seu computador ter uma quantidade razoável de memória para fazer a stack, o seu computador também tem muitos processos e threads acontecendo. E cada um deles acaba recebendo uma fatia pequena da stack para si. E dependendo da lógica do seu programa, se foi implementada de uma maneira errada ou sem prestar atenção nisso, pode ter problemas de Stack Overflow. É tão problemático que chegou a ser o nome daquele site, né? Stack Overflow, que quase todo mundo conhece. Esse aqui é para a gente recapitular o que estava acontecendo. Eu implementei essa função fact underline overflow e ela implementa a função fatorial, que é um produtório de 1 a n. E essa função, a mágica dela está aqui, né? Ela multiplica n pela chamada recursiva da função n-1 e a recursão acaba quando chega a zero, e porque ela retorna 1 e aí essa expressão pode ser avaliada no número. Ela funciona bem para valores pequenos, mas para valores muito grandes ela acaba tendo problemas com a stack. Eu consertei isso através de um artifício. Eu utilizei uma função auxiliar que tem um valor chamado acumulador, que é onde eu vou, na verdade, guardar o valor desse produtório. Você pode fazer isso sem usar uma função auxiliar, né? Você pode fazer só uma função com um parâmetro extra, mas eu escolhi usar a função auxiliar para ficar um pouco mais organizado. E eu gostaria de mostrar um exemplo, né, da função fact overflow, como ela funciona. Se eu chamar, por exemplo, fact3, que é uma função que eu chamei de ingênua, as etapas que elas seguem na stack são mais ou menos essas, né? Ela chama primeiro, ela coloca o fact3 lá, depois ela faz um push do fact2, do fact1, do fact0. Quando chega no fact0, o resultado é 1, e ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai olhar esses endereços de retorno aqui
e vai fazer o pop de cada frame do stack em sequência reversa até chegar no fact3 e depois vai retornar para o programa original. Aí você olha isso aqui, tá beleza, né? Tá funcionando. O problema acontece quando eu chamo um número muito grande. Ela vai fazer a mesma coisa, fact número grande, menos 1, 2, 3, até que chega uma hora, um n, não sei qual, que ele vai tentar adereçar um espaço que está fora da stack. E o sistema operacional vai falar, olha cara, isso está errado, você não pode fazer isso, eu vou ter que terminar o seu programa. E o programa é terminado com erro de Stack Overflow. De fato, você realmente tenta adereçar um número fora da stack. Em alguns processadores, a stack ela é contada de um número até zero, né? Então, quando você decrementa esse ponteiro para baixo de zero, aí que o negócio detecta o erro. Eu não tenho informação de como todos os computadores são implementados, mas eu já vi esse tipo de coisa. A alternativa que eu fiz daquela função com o acumulador é essa. É chamada recursão caudal. Recursão caudal é quando uma função recursiva, na última ação que ela faz, é o próprio chamado recursivo. Que é o que eu fiz aqui, olha. A função auxiliar, ou ela retorna acumulador, ou ela só chama a função auxiliar. A função com overflow, ela não chama a si mesma, ela chama n vezes a chamada a si mesma. E isso aqui obriga o programa a criar um novo frame. E assim por diante até fazer o Stack Overflow. Quando eu só tenho isso, quando eu tenho recursão caudal, é até trivial para o compilador reconhecer isso e otimizar isso para reutilizar o frame a cada chamada. É como se eu... Na verdade, não é como. O que eu vou fazer é só atualizar esses parâmetros na função. Eu não vou criar, armazenar mais informações no computador. Eu só literalmente vou mudar o número na função e colocá-la no mesmo lugar onde ela estava. Enquanto o n fatorial não, porque esse n aqui vai estar sempre mudando e esse produto aqui não tem como eu simplificar, porque no final das contas eu não sei o que isso vai ser avaliado. Essa aqui eu sei, é a própria função. A conclusão que eu quero que vocês tirem disso é que, na maioria dos casos, é indicado tentar fazer a função, seja lá qual for que vocês estão fazendo, se ela é recursiva, né, obviamente, é tentar utilizar a recursão de cauda. Apesar disso, alguns algoritmos, na verdade alguns não, vários algoritmos, eles podem ser, obviamente, colocados de um jeito com recursão de cauda, mas o código pode ficar muito feio, muito complicado, uma função muito grande com vários parâmetros, várias funções auxiliares uma dentro da outra. Isso não faz um código particularmente legível nem seguro, porque você pode fazer algum erro na lógica quando o negócio fica tão convoluto. E não precisa ficar preocupado, porque conforme o curso vai avançando, logo logo nós vamos chegar a conceitos que abstraem essa ideia de acumular um valor de uma operação de aplicação em sequência. Em linguagens funcionais, isso é conhecido como fold. Em português, dobra. Você vai literalmente dobrando uma chamada em cima da outra e guardando o resultado intermediário no acumulador. Em algumas outras linguagens, isso é conhecido como reduce, reduzir. Mas a ideia é a mesma, né? Você está reduzindo a dimensionalidade, pegando um negócio que é grande e resultando só num valor. No caso de OCaml, nós vamos usar isso bastante em listas, mas você pode aplicar, dobrar árvores e várias outras estruturas. Para exemplificar a recursão caudal, novamente eu gostaria de implementar uma função. E vou escolher uma função que todo mundo conhece, a função Fibonacci. A sequência Fibonacci é essa, né? Você soma os dois números anteriores, começando com 1, ou dependendo do 0, 1, se você quiser ser mais um pouco pedante. E para implementar essa função, à primeira vista é bem fácil, só que essa implementação é muito ruim. Tão ruim que eu vou chamar ela de FibSO de Stack Overflow. Para implementar ela, eu quero que, caso o n seja, vamos dizer, menor que 3, eu vou retornar 1. Caso contrário, eu vou chamar a função duas vezes. A função
para n-1 e a função para n-2. E vou somar ela. Agora a função está correta. E vamos testar, né? Eu posso chamar fib SO para 5, tem que dar 5. Para 6 tem que dar 8. Para 7 tem que dar 13. Para 10 tem que dar 55. E se eu chamar um número grande? Nem tão grande. O número 100 é pequeno para o computador igual ao meu. Ela não me retorna nada. Isso tem a ver com a complexidade dessa função. E com um fato meio burro. Eu estou calculando o mesmo valor meio que duas vezes, porque o que o fib n-2 calcula já foi calculado. O que o fib n-1 vai calcular, o fib n-2 já calculou na etapa anterior. Isso aqui acaba sendo meio que uma recursão exponencial em número. Nós podemos ver isso no REPL utilizando o comando trace, que eu já usei. Chamando essa função para um número pequeno, já dá de ver que tem algumas chamadas. Se eu quero calcular só 5, eu tenho que passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contas que eu tenho que fazer. Sendo que era literalmente mais fácil ter somado as coisas, né? Feito uma lista ou algo do tipo. E se eu tentar o de 10? Dá uma quantidade significativa de chamadas da função. E vocês podem ver que esses números são repetidos, né? Eu já calculei o 2 algumas vezes e vai indo. E o que eu posso fazer para melhorar? E nota-se, essa função não é recursiva de cauda, porque eu tenho a soma de dois chamados. Então, esse negócio aqui, ele vai precisar chegar num valor, não numa função, antes dessa expressão toda ser reduzida para um número. Por isso que eu preciso chamar um novo stack frame toda hora. Eu posso resolver esses dois problemas numa tacada só. Eu posso fazer ela uma função com recursão de cauda e não fazer ela tão burra a ponto de recalcular valores várias vezes. Vou tentar fazer isso agora. Eu vou chamar de fib só e vou dizer que ela é uma função auxiliar, igual nós já fizemos. E essa função auxiliar vai ter um A, um B e um N. E caso esse N for igual a 1, vamos dizer menor ou igual a 1, eu quero retornar o B. Caso contrário, eu gostaria de chamar essa função. Como eu estou somando os dois últimos, as duas últimas amostras, o A vai virar o B e eu vou somar A mais B para pegar o próximo elemento. E o N vai ser decrementado de 1. De novo, isso aqui é parte do contexto de fib, né, como os nossos outros vídeos já mostraram. Então preciso dar o start para a função auxiliar. E como nós vimos aqui, o start é 1 ou 0 ou 1, não importa muito. Vamos ver se isso funciona.
compilo. Aí eu tô uma amostra para frente. O que eu posso tentar fazer é isso aqui. Agora sim. Vamos tentar calcular para 100, que é uma coisa que nós não conseguimos na outra. Dá um valor estupidamente alto. Que era o esperado, né? E a função está correta, eu consigo calcular valores grandes. Ela não tem uma ordem exponencial de complexidade e é recursiva de cauda. Esse é um exemplo que a recursão de cauda ajuda. Mas se você estiver trabalhando numa função super complicada, por exemplo, coisas com interface, sockets, whatever, às vezes não compensa. Existem outros caminhos a serem explorados. E nós vamos ver conforme esses tutoriais avançam.